Quindiba. Hola chicos, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra cocina y bienvenidos a Quindiba una vez más para hacer nuestras cositas bonitas aquí con propuestas interesantes. Vamos a hacer hoy una recetita un poco especial, un poquito fuera de lo que solemos hacer, porque la persona que viene a colaborar con nosotros hoy también es un poquito fuera de lo que acostumbramos a hacer. No es cocinera, no tiene experiencia en cocina, pero es una persona que amo de pasión, un gran amor, una gran amiga que descubrí cuando ya era muy mayor porque la vi nacer, y al final después cuando ya era mayor descubrimos que tenemos muchísima afinidad. Parece mi hija, pero es mi sobrina. Yasmine, por favor, ven aquí. Que amo de paixão. Entonces diles hola a todos. Hola a todos. Eso. Ahora, por favor, todos ir ahí al lado, activar subtítulos, porque vamos a hacer un programa en portugués, porque mi sobrina no domina mucho el castellano, entonces hoy vamos a hacer un programa especial. Só puedo hablar un poquito, pero no más que eso. Pero dicen que las personas guapas, aunque no hablen bien, pueden hablar porque todos les van a entender porque tienen una sonrisa encantadora. Mi niña es guapísima. Então, Yasmine, é um prazer enorme para mim ter você aqui, você sabe disso. O que a gente vai fazer hoje? Conta pra mim. Então, hoje nós vamos fazer um Victoria Sponge, que é um bolo tradicional inglês. E é o meu bolo favorito. Por quê? Porque tem uma história muito especial esse bolo. Na verdade, quando eu mudei para a Inglaterra 5 anos atrás, eu conheci esse bolo num lugar chamado Borough Market, que é onde eles servem várias comidas. E eu amei o bolo. E alguns anos depois, eu conheci meu namorado e a especialidade da mãe dele. Eu descobri um dia que ele me mandou uma foto e eu fiquei, meu Deus, eu quero esse bolo. 4 dias depois a gente foi morar junto e ela me passou a receita. 4 dias depois que eles se conheceram, Sim. Eles foram morar juntos porque começou o confinamento. Imaginem só. Então isso aconteceu o ano passado, eu e ela estávamos esquiando em Andorra, voltamos de Andorra e pandemia no mundo inteiro e eles ficaram confinados, se conheceram em uns dias depois e depois resolveram passar todo o confinamento juntos. Então, conta pra gente o que a gente precisa, os ingredientes. A gente vai precisar de farinha. Essa farinha é uma farinha que ela já vem com fermento, então eu não sei se ela encontra no Brasil, mas aqui a gente encontra na Espanha e na Inglaterra também. Então ela já vem com fermento, açúcar, margarina, geleia de morango nesse caso. Isso aqui é Açúcar? açúcar refinado, o açúcar refinado glacê, ovos e creme de leite, que vai ser pro recheio. Então, a gente vai começar com o açúcar, batendo o açúcar e a margarina junto. A gente vai bater até que o açúcar se dissolva e vire um creme. Tá, detalhe, a margarina já está a temperatura ambiente, é melhor, é mais fácil para fazer isso. Pomada, como dizemos aqui na Espanha, está pomada. Eu gosto de primeiro usar uma colher assim, para eu fazer com que o açúcar envolver o açúcar na margarina. E depois eu gosto de usar, como que é o nome dessa colher aí? Uma batedora? Uma batedora, para terminar de bater. Bom, então, o ponto é esse, então tá perfeito, né? Tá perfeito. Quando você vê que o açúcar já incorporou na margarina, já é o ponto. E aí, então, a gente vai adicionar 2 ovos batidos, pode bater com um garfo, e metade da farinha. A gente tem 225 gramas de farinha, eu vou adicionar metade, bater com 2 ovos. A hora que já ficar bem misturadinho, eu vou adicionar mais 2 ovos batidos com o resto da farinha.
Eu acredito que ela faz assim para que a massa não embatume. Eu acho que a gente faz no Brasil. Isso Pra aí. ficar mais fácil de misturar a massa e pra ela ficar homogênea, bem fininha. Vamos lá. Sim. E assim, não precisa bater muito forte, nada montar nem nada. Só que seja bem desmanchado e pronto. Ok. Muito fácil essa receita. Sim, essa receita é muito fácil. E agora a gente vai adicionar metade da Quer farinha. uma colher? Quero. Deixa eu pegar aqui. Pra você. Que o cheiro. Aí você tava me contando outro dia que você tinha feito isso a primeira vez. Muito engraçado. Gente, eu acho que isso eu coloquei o recheio no bolo quente. E o bolo derreteu. Tipo, o bolo, são duas camadas, você coloca o recheio no meio. O bolo ficou assim. Até o açúcar glacê, eu não sei o nome desse açúcar, eu também coloquei no bolo quente, o bolo transpirou, derreteu o açúcar, mas ficou gostoso ainda. Imagina se eu tivesse feito certo, Certinho, né? Assim que vamos ver o que vai sair aqui hoje, né? Sim. Então, o ponto é esse, mais ou menos, é acrescentando farinha e ovo pouco a pouco, Pouco a pouco. para não formar grumos, para não ficar caroço, né? Como a gente fala no Brasil, embatumar, como diz a Yasmin, e que a massa fique homogênea igual. Muito bonita a massa, muito legal, adoro. Então agora eu já coloquei os ovos na massa, Os dois os últimos. 2 últimos ovos, lembrando que são 4 ovos. E agora eu vou colocar a segunda metade da farinha de trigo pra terminar de bater. Maravilha. E ficou bom mesmo o bolo? Ficou uma Quando delícia. você fez a torta? Ficou muito gostoso, ficou. Ele ficou bonito, só ficou meio E a sua meio sogra? manco. A sua sogra aprovou? Você fez alguma vez pra ela? Não, eu nunca fiz porque na casa dela ela que faz o bolo. Tá. Então um dia que você tem que fazer pra ela, algum dia sem ela saber. Sem ela saber, né? E falar, sogra, toma aí. Pra você. Uma sogra que, por favor. Gente, Que família que a mulher arrumou, porque depois do confinamento eles foram morar na casa dos sogros. Não se conheciam de nada e foram morar na casa dos sogros. Tem que ser brasileira mesmo para conseguir uma coisa como essa. Né? Então, meu bem, isso já tá? essa é a consistência da massa. Deliciosa, dá vontade de comer assim. Sem nem assar. Dona Armênia Paula, minha mãe. Minha avó, minha mãe sempre davam a forma quando nós terminávamos de colocar o bolo na forma pra gente ficar lambendo, sabe? Era a melhor coisa do mundo. Então, vamos. Vamos untar a forma. Enquanto eu faço isso, conta pra mim a sua história do Instagram. Então, eu sempre quis trabalhar como blogger, Instagram, essas coisas. E aí... ali. E ano passado, por causa do lockdown, por causa dessa situação de confinamento, eu comecei a produzir conteúdo com coisas que eu gostava de vestir. No começo eu fazia com as minhas, e depois eu comecei a entrar em contato com marcas. E aí foi crescendo, eu consegui... como que se diz? Fui conseguindo mais colaborações com marcas e crescendo mais. E hoje esse é o meu trabalho full time. Full time. Gente, desculpa, eu fico misturando inglês com português porque a gente mora em outro país e acaba esquecendo palavras. Não usa elas regularmente. Tempo integral, essa é a palavra. Full time, não. Full time. O brasileiro entende isso. Entende, né? Nós entendemos isso. E aí, hoje eu trabalho produzindo conteúdo pro Instagram, conteúdo de moda, de lifestyle. Mas
A maioria é de moda, assim. E você vive disso agora? Vivo disso. Gente, vivo. De ser bonita. De ser bonita. Mas não é fácil, gente. Demora muito tempo fazer coisas. Você sabe como que demora pra produzir conteúdo. Eu sei. Então, vamos lá. Agora a gente vai colocar aqui a metade da massa para colocar no forno durante 20 minutos. Na verdade foram 18, a gente fez a prova antes. 18 minutos no forno a 180 graus, porque a gente está usando um tabuleiro que tem 26 centímetros. Ela faz regularmente com uma de 20, então ele fica mais alto. Mas nesse daqui a gente está fazendo um com 26 e em 18 minutos a 180 graus vai estar perfeito. E depois a gente faz a segunda parte da massa, porque a gente não tem que cortar ela, que não vai ficar tão perfeito. Mas se vocês tiverem 2 tabuleiros de 20, podem meter juntos ao mesmo tempo no forno. Isso. É isso? E por favor, deixem a massa esfriar, deixem o bolo esfriar. Isso, sim, é verdade. E não se esqueçam de aproveitar esse momento aí embaixo, inscrições, comentários, ativar notificações aí no sininho para vocês receberem informações de tudo que a gente estiver fazendo. E também de ver o enlace do canal dela, do perfil dela no Instagram, vocês poderem ir lá seguir e dar os comentários de vocês lá também. Falou! Vamos, então, deixa eu falar uma coisa. Temos aqui a massa dividida, a gente passou ela pelo forno em 2 partes. A primeira nossa saiu um pouco mais alta, a segunda um pouquinho mais baixa. Agora então o que a gente vai fazer? Montar o creme de leite, bem montado, durinho, sem açúcar nada, e passar a marmelada, a geleia nas 2 partes para depois montar ele. Vamos lá então? Para Vamos começar, montar? gente, vamos. 300 ml de creme de leite. Isso é creme de leite, né? Creme de leite. Para montar, 35% de gordura, tá? Fiquem sabendo. Eu sou canhota, mas agora eu vou usar a mão direita. Ya tenemos eso, la nata ya está montadita, perfecta, durita. E agora o que você vai fazer? Agora a gente vai colocar a geleia nas 2 camadas de bolo, tá? Não precisa de ser uma camada muito grossa, só pra dar uma lambuzada no bolo. Uma lambuzada. E aí a gente no meio vai colocar esse creme, tá? O creme não vai açúcar nem nada, porque como vocês já sabem, a gente colocou açúcar na massa e a geleia contém muito açúcar, então o creme vai dar uma balanceada. A minha sogra usa a geleia de morango, então a gente decidiu ir com a geleia preferida dela. Mas vocês podem colocar qualquer sabor de geleia que for da sua preferência, tá? Isso aí. Então tá, vamos começar. Agora vou eu meter a mão para ajudar minha sobrinha. Aqui a gente já tem a geleia por cima, da parte de baixo e da de cima. Vamos distribuir aqui o creme de leite montadinho, aqui, sem exagerar. É importante não exceder demais na quantidade e nem tentar não aproximar muito das margens, porque isso vai se distribuir melhor quando tiver o peso da outra parte por cima. Aqui. Guloso. Delícia. Já havia prometido a
minha companheira de trabalho, Jessica, que esta semana não comeríamos açúcar. Jessica, he pecado, tía. E não, eu creio que com isso. Só isso tá bom? Mais que suficiente. Tu crees que você falta mais? Você acha que precisa? Eu acho. Você acha? É porque eu amo creme, né? Ah, tá. Tá bom. Agora tá bom. Tá bom, né? Ok. Bem, agora vamos ver se vai conseguir. Vamos ver se... Vamos dar a volta na tortilha sem rompê-lo. Aqui. E... Aqui. Linda. Maravilhosa. Super bonita. Agora a gente pode apertar um pouquinho mais para que o creme possa sair, como vocês veem aí do outro lado. Tchu, tchu, tchu. Talvez a gente pode raspar isso lá. Não, mas tá legal. Tá super bonito. E o toque final, que vai dar um pouco mais de alegria no nosso bolinho, no nosso bolo Victoria Sponge. Aqui, açúcar glass. Isso que faz o bolo ficar com cara de chique, né? É, sofisticado. Muito importante que deixe esfriar bem a massa, o bolo, para que nesse momento o açúcar não derreta. Então, crianças, tá aí o nosso Victoria Sponge. Espero que vocês gostem da ideia da nossa proposta. Vamos fazer a fotografia ali na mesa e daqui a pouco a gente volta aqui para provar. Alô? Então, menininha, gostosa, gatinha do meu coração, eu te amo demais. Amo demais essa menina. Tá lindo, né? Tá lindo. Será que tá bom? Tomara. Como é o nome da tua sogra? O nome da minha sogra é Indeg, gente. Indeg. Indeg. Thank you so much. I love it. It's a pleasure to me to cook your cake. I hope it will really good, and I hope to meet you soon. Vamos lá? Vamos provar. E antes eu quero falar uma outra coisa. Quero enviar um saludo e um agradecimento a Brian, tú mismo, chaval, mi gran frutero, mi compañero de las compras de las frutas. Bueno, sois todos unas máquinas, los chicos de la frutería que tengo aquí delante de casa, que sois unos amores, me encanta ir allí. Me consumo media hora para comprarme un par de mandarinas por vuestra culpa. Es un placer estar ahí con vosotros. Katy, tú también. Valeu, amor. Então, vamos gravar isso? Vamos lá. Tá. Obrigada. Vamos ver. Dani, ¿tú vienes? No. Va. Ven. Te va a gustar eso. No está con la jirafa. Wow. Qué bueno. Qué delícia. Com um cafezinho, Ajá. né? O solo. Nossa, Está buenísimo. ¿Aprobado? Vamos a acabar esto muy rápido. Obrigada. porque- Venga, yo os dejo. Yo os dejo que no sé hablar portugués. Obrigado a todos vocês pela companhia no programa de hoje. Antes de irem, por favor, passar aí embaixo, ativar notificações, subscrições, se não estáis subscritos, inscrições, se ainda não estiverem inscritos no canal, por favor, compartilhem nas vossas redes sociais, que assim, nas vossas redes sociais, que assim vocês vão ajudar a gente a crescer cada vez mais grande e cada vez mais longe no YouTube.
Um beijo muito grande a todas. E lembrem-se aqui, por favor, o caminho, como dizia minha mãe, Dona Armênia, ela na verdade dizia, para chegar ao coração de um homem, tem que passar pelo estômago. Era o seu pensamento. Quer dizer, uma mulher, para conquistar um marido, tem que saber cozinhar. A gente entende isso, que é de outra época, mas a gente tira o bom pensamento, né? A boa intenção disso, que é conquistar as pessoas que a gente ama através do coração. Caminho pelo coração, passa pelo estômago. Um beijo muito grande. Hasta luego. Beijo, tchau. Tchau, tchau.